Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo nesse momento. O que nos trouxe aqui a gravar esse vídeo aqui é um assunto que já está bem batido, bem falado, né? E hoje, mais do que nunca, eu desejo que a paz de Deus, a paz de Cristo, inunde nossos corações, inunde nossas casas, o coração aflito, o coração que está incerto do futuro, incerto do presente, até mesmo do presente. Que a paz do nosso Senhor Jesus entre no nosso coração e faça morada em nós, amém? Nós vamos aqui, na continuidade que nós estamos fazendo aqui na igreja, né, para que nós possamos tentar manter o máximo possível a proximidade com os irmãos, que a gente possa manter o máximo possível a comunidade da ITBD, que a gente consiga compartilhar com os nossos irmãos em Cristo, os irmãos mais próximos da nossa igreja aqui, enfim, a palavra de Deus que tem feito tanta boa obra em nossa vida e que vai fazer uma boa obra também na vida e comunidade da nossa igreja. É isso que desejamos, amém? Vamos orar para começar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, agradecendo, Pai, por todos os benefícios, todo o que o Senhor tem nos dado, tem trazido para a nossa vida, Pai, todo o sustento, Pai, do nosso corpo, todo o levantar, todo o abrir os olhos, Pai, mas principalmente sustenta a nossa alma, sustenta a nossa mente, Pai, nesse momento turbulento para que estamos passando, Senhor. Nos voltamos para Ti, Pai, porque sabemos que somente em Ti está a nossa fortaleza, somente em Ti está o nosso sustento, somente em Ti existe sustento para nós, existe paz para o nosso coração, somente em Ti existe descanso, Pai. Em nome de Jesus, o que estamos fazendo aqui, Pai, tem somente um objetivo, que é exaltar e agradecer o Teu nome, e glorificar o Teu nome, Pai, e dar continuidade para o seguimento da Tua obra. Que o Senhor, Pai, receba, Pai, o culto, Pai, que nós estamos fazendo aqui, e o culto que as pessoas estarão fazendo também, Pai, onde quer que eles estejam vendo esse vídeo, Pai, no momento que eles estiverem vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor receba, que o Senhor seja o centro de toda adoração, o centro de todo o movimento, Pai, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez estamos aqui na certeza de que nada acontece na nossa vida por um acaso, na certeza de que tudo que nos ocorre, ocorre sim
no cumprimento da vontade de Deus, dentro do propósito maior que Deus tem em nossas vidas, na certeza de que nada acontece debaixo do céu que não esteja sob as rédeas de Deus, que não esteja sob a mão de Deus, que não esteja sob o cumprimento da vontade do nosso Deus, sabendo que o propósito final de tudo isso é somente a glória do nome do nosso Deus. E nesse pensamento nós temos a certeza, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, nós temos a certeza de que esse Deus, Ele cuida de nós, de que esse Deus, Ele nos sustenta no meio da dificuldade, e que Ele é o nosso socorro no meio da dificuldade. E sob esse pensamento, nós vamos ler aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. É um texto bem conhecido, é um texto bem falado, um texto muito ouvido. Tenho certeza que você já ouviu esse texto alguma vez, pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu esse texto, mas é nesse texto, sobre esse texto nós vamos falar nesse momento, e é nesse texto que nós pedimos a Deus que Ele fale aos nossos corações. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, ele é intitulado aqui na minha Bíblia como a oração de Abacuque. Ele é uma resolução de problemas que Abacuque trouxe até Deus, de questões que ele trouxe até Deus, e ele aqui sintetiza toda a resposta de Deus, todo o questionamento dele, toda a resposta de Deus, e ele finaliza com essa afirmação de fé, com essa afirmação de certeza de que Deus é a salvação dele, e de que isso é o suficiente para que ele se alegrasse no Senhor, mesmo que o seu entorno, mesmo que a sua volta, as coisas não estejam tão bem. Ele reafirma a sua fé e a sua certeza de que somente o Deus da salvação, estando sobre ele, somente a alegria do Senhor, a verdadeira alegria do Senhor, a verdadeira exultação no Deus da salvação era o suficiente para ele naquele momento. Para a gente entender um pouco melhor o livro de Abacuque, entendendo o contexto em que esse profeta estava, a gente lê ali o versículo 1 do capítulo 1, e ele se intitula esse livro como a revelação da sentença ao profeta Abacuque. E qual sentença é essa? A sentença do nosso Deus, a sentença de Deus sobre o povo de Judá. Abacuque viveu em torno do ano 600 a.C. Nesse período, o reino de Israel já havia sido destruído pelos assírios, o reino de Israel já havia sido dizimado pelos assírios, e foi até no ano 740 a.C., já havia 140 anos que isso havia acontecido, em torno de 140 anos que isso havia acontecido, e Abacuque foi um profeta que viveu no reino de Judá, no reino do sul, e nesse tempo de Abacuque, ele era governado pelo rei Jeoaquim, que era filho do antigo rei Josias, que foi um rei justo e piedoso, foi um rei que iniciou uma série de reformas, tanto moral quanto reforma espiritual, no meio do povo de Judá, com o intuito de trazer esse povo de volta ao Deus deles, com que esse povo largasse a idolatria a que eles tinham se entregado, e que eles voltassem os seus caminhos para o caminho do Deus, que era o Deus do reino de Judá, que era o Deus de Israel, que era o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Mas Josias morreu no meio desse caminho. Josias morreu na batalha com o faraó Neco. Enfim, após alguns movimentos políticos, quem subiu ao trono foi Jeoaquim, filho de Josias. Esse, por sua vez, era um mau rei, era um rei injusto, um rei impiedoso, e ele paralisou as reformas que seu pai havia iniciado. Por consequência, nós vemos no texto aqui de Abacuque mesmo falando sobre isso. O profeta Jeremias também fala sobre isso, e ele era contemporâneo do profeta Abacuque. Os dois viveram na mesma época no reino de Judá, que foi ali no finalzinho ali, antes de Judá ser tomado pelo Império Babilônico. E nós vemos a descrição de um povo completamente entregue
as maldades de um povo que, segundo Abacuque, com as mãos sujas de violência que geram sangue, derramamento de sangue. Era um povo injusto, um local onde a justiça não habitava, onde a impiedade é que reinava. E Abacuque inicia o seu livro aqui, inicia as suas inscrições, justamente com o questionamento que ele faz a Deus. Vamos ler aqui no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, ele clama a Deus, dizendo: Deus, eu estou clamando pela tua ajuda e o Senhor não me responde nada. Eu grito violência e o Senhor não me responde. Esse povo aqui está mergulhado em iniquidade, mergulhado em injustiça, mergulhado em impiedade, e eu clamo a ti para que o Senhor faça alguma coisa, para que o Senhor nos salve, e o Senhor não me responde. A partir do versículo 3, ou melhor, versículo 5, Deus vem sim com a resposta que Abacuque pedia, ou melhor, ele responde a Abacuque como ele clamava por resposta, mas a resposta não era exatamente a resposta que Abacuque esperava. O povo havia abandonado a Deus, as mãos estavam cheias de violência, cheias de sangue, a injustiça era o que imperava no meio daquele povo, e a resposta de Deus para Abacuque foi que ele derramaria sobre o povo o seu juízo, ele derramaria sobre o povo a sentença de ira, ele castigaria aquele povo. Ele diz que levantaria um povo forte. No versículo 8 do capítulo 1, ele diz que os exércitos desse povo, os cavalos deles eram velozes como o leopardo, os cavaleiros eram ferozes como os lobos, e que eles vinham de longe como as águias, prontos para matar, prontos para poder consumir a sua presa. Esse era o povo forte e um povo terrível, com um exército terrível e poderoso que Deus levantava para vir sobre o reino de Judá como juízo, como resposta a toda aquela iniquidade que Abacuque já via no seu tempo, e que o profeta Jeremias também, como já falei, no livro de Jeremias você vai ver ele falando sobre isso também, sobre a iniquidade do povo, de uma maneira muito mais direta ao povo, uma maneira muito mais de denúncia ao povo do que Abacuque. Nós vemos ele falando sobre a iniquidade desse povo, e Deus diz a Abacuque que eu respondo a sua oração sim, eu vou agir sim, mas eu vou agir derramando a minha ira sobre esse povo, eu vou agir derramando o meu juízo sobre esse povo, e esse juízo é muito pesado. Abacuque então inicia uma nova crise de fé, digamos assim, porque ele começa a pensar e a questionar como pode então o mal prevalecer, porque se esse império babilônico, que no caso aqui não fala diretamente, mas foi esse império que foi levantado e que tomou o reino de Judá, lá em 597 a.C., um pouco mais à frente, foi o reino que foi levantado, e era um reino conhecido por sua impiedade e pela sua maldade, espalhavam destruição por onde passavam, enfim, traziam mortes, traziam subjugo, eles subjugavam aqueles que eles pegavam, aqueles que eles prendiam e tornavam eles escravos. E Abacuque tem a sua segunda crise de fé, digamos assim, que é perguntando para Deus, como o mal vai vencer? Se esse povo é mau, como esse mal vai vencer sobre nós? Como o mal vai prosperar sobre nós? Então Abacuque fala aqui no capítulo 2, versículo 1, depois desse questionamento, o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se coloca no seu lugar e aguarda a resposta de Deus, e ela chega. Chega em que sentido? Primeiro, Deus revela a ele que o fim de tudo é a glorificação do seu nome. O fim de tudo não será nesse império babilônico.
Ele diz o seguinte: esse império está se levantando, eu estou levantando esse império, e ele virá sobre o povo de Israel, e será os meus juízos sobre o povo de Israel, mas a sentença desse povo pela iniquidade dele não passará em branco. A sentença para o povo da Babilônia, ela está pronta, e ela será executada em tempo oportuno. E mais uma coisa que Deus mostra para Abacuque: os caldeus, o império babilônico, que eram compostos pelos caldeus, eles têm um papel importante no plano de Deus. A sua ascensão cumpre sim um papel dentro do propósito maior de Deus, mas a sua iniquidade não passará em branco diante de Deus. A sua iniquidade já estava pronto o juízo pela iniquidade daquele povo, pela maldade daquele povo. Então Deus diz a Abacuque: olha só, no fim de tudo, o mal não vai prevalecer. No fim de tudo, é o meu nome que será exaltado em toda a terra. No fim de tudo, é o nome do verdadeiro Deus que será exaltado sobre tudo e sobre todos. E ele diz mais uma coisa, no versículo 4 do capítulo 2, está escrito o seguinte: eis o soberbo, sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Em meio à terra coberta pelo pecado e sujeita à ira de Deus, haveria um justo remanescente de Judá. Então, ou seja, no meio de todo esse caos, no meio da ira de Deus se derramando, haveria sim salvação para aquele que vivesse pela fé, para aquele que cresce no verdadeiro Deus, aquele que cresce no Deus que é justo, no Deus que é fiel. Então haveria sim esperança para aquele povo, haveriam sim no meio daqueles que foram, como nós conhecemos na história, Daniel é um exemplo disso, de um homem justo que foi levado no meio desse povo. Então, mesmo no meio de tanta escuridão, no meio de tantas trevas, haveriam sim aqueles justos que poriam a sua fé no Senhor, e com isso alcançariam um caminho que os levaria à vida e os livraria da morte. Essa foi uma promessa de Deus para Abacuque, de que haveriam homens que encontrariam o caminho que leva para a vida, quando eles crescem no Deus, que mesmo em meio à sua ira, se lembra da sua misericórdia. Haveria sim esperança, haveria sim remanescentes no meio de um povo tão injusto, haveriam sim pessoas que seriam justificadas pela sua fé em Deus. E nessa segunda crise de fé, digamos assim, que Abacuque teve, ele teve uma resposta de Deus, e é nesse contexto que ele chega ao capítulo 3, e nesse contexto que ele começa dizendo ali no capítulo 3, e conclui do versículo que nós lemos aqui. Essa oração de Abacuque, ele começa falando sobre quem Deus é, e ele começa falando sobre quão glorioso será a vida desse Deus sobre esse povo, e de como o juízo deles já está pronto. No versículo 16, ele diz o seguinte, no capítulo 3: ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ao ver tanto o juízo de Deus sobre o povo de Judá, quanto o juízo de Deus sobre aquele povo que acometeria o povo de Judá, Abacuque foi tomado de temor. Ele diz aqui: o meu íntimo se comoveu. Em outras traduções, as minhas entranhas se comoveram, minhas entranhas se mexeram dentro de mim, tremeram os meus lábios, meus queixos bateram de medo. Ele, vendo tudo isso, ele viu temor e pavor dentro de si. Quando ele olhou para a sua volta, quando ele olhou para o povo à sua volta, quando ele olhou para o futuro, o que Deus mostrou para ele que aconteceria sobre o povo, ele viu destruição, ele viu iniquidade, ele viu motivo de desesperança. Quando ele olhou para si mesmo, quando ele olhou para dentro de si, o que ele viu foi medo, foi pavor pelo que ele viu, pelo que chegaria, pelo que aconteceria tanto com ele, quanto com aqueles que acometeriam esse povo. Mas quando ele olhou para Deus, quando ele já chegou ao Deus, e quando ele olhou para Deus, ele conseguiu encontrar a fé que firma os passos de Abacuque, a fé que firma os passos dele no caminho do Senhor, a fé que nos faz
não ser abalados pela circunstância do aqui e agora, mas a fé que nos faz firmar os passos na esperança de que esse Deus, Ele não é o nosso algoz, mas Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, é nele que encontramos refúgio para a nossa alma, é nele que encontramos fortaleza, força, é nele que encontramos sustento para passar os dias maus, mesmo que ao meu redor o que eu veja seja o caos, mesmo que ao meu redor o que eu vejo seja destruição. A minha fé está firmada, a fé de Abacuque aqui nesse ponto está firmada no Deus que é o Deus da sua salvação. A fé de Abacuque está firmada na esperança de que esse Deus, Ele terminará essa obra e de que o mal não é o fim da obra de Deus, mas que o fim da obra de Deus é a glória do nome desse Deus bondoso e desse Deus misericordioso. Essa foi a certeza que Abacuque teve, e isso que levou ele a dizer, aqui no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, por quê? Porque os babilônios viriam e destruiriam tudo, e queimariam tudo, e derrubariam edificações, e destruiriam campos, e matariam os animais deles, e no campo não teria mantimento mais, e o cenário de devastação. Mas mesmo que tudo isso aconteça, que não tenha alimento, que não tenha animais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque cria e reforçou a sua fé quando ele olhou para o Deus que era o Deus da sua salvação. E quem é o Deus da nossa salvação? Quem é o Deus da salvação? O Deus da salvação foi o Deus que enviou o seu Filho, enviou Jesus, o Verbo vivo, aquele que está presente desde antes da fundação do mundo, aquele que participou da criação da terra, aquele que, por Ele, todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito se fez sem a presença dEle. Esse mesmo, o Verbo vivo de Deus, Deus enviou Ele à terra, e Ele sofreu em tempo oportuno, na consumação dos séculos. Ele sofreu, e Ele pagou um preço que era destinado para nós, e esse Deus da salvação foi o Deus que tirou a nossa alma do caminho da perdição, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de sob o domínio do mal, e trouxe para a sua forte mão, sua mão bondosa, sua mão misericordiosa. Esse é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que cuida de nós hoje, e que cuidou de nós no passado, e com certeza cuidará de nós para todo sempre. Esse é o Deus que supre as nossas necessidades aqui. Esse é o Deus que é o Deus da nossa provisão. Ele provê o nosso sustento aqui. Mas ainda que isso não aconteça, Jesus, no capítulo 14 de João, ele fala: a minha paz vos dou. Era costume no Velho Testamento, até hoje mesmo, nosso aqui, costume de nossos irmãos do corpo de Cristo, se cumprimentar com a paz de Deus. Eu deixo a paz de Deus, a paz de Deus, a paz do Senhor, como nós cumprimentamos, né? No Velho Testamento, no meio dos judeus, esse é o cumprimento deles. E ele diz o seguinte: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, nesse capítulo 14, está falando sobre, ele inicia dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, eu vou para o Pai, prepararei moradas para vós, deixarei o Consolador para vós, e voltarei um dia para buscar vocês. A paz que Jesus deixa para nós, a paz que Ele nos dá, é uma paz que excede o entendimento humano, é uma paz completamente diferente da paz que o mundo dá, porque a paz que Jesus nos dá, a paz que Ele nos traz, é uma paz baseada na esperança. Qual a esperança? A esperança de que aqui não é o nosso fim, a esperança de que aonde realmente importa, nós fomos salvos, nós fomos resgatados por Ele, a esperança de que a vida não acaba quando nós fechamos nossos olhos, mas para nós que fomos resgatados por Cristo, para nós que cremos no Jesus Salvador, cremos no Deus da salvação, para nós, quando fechamos os olhos, é somente o início da nossa vida na eternidade, e uma vida abundante, uma vida eterna. Não é somente uma existência eterna, mas é uma vida plena, baseada na comunhão eterna com o nosso Deus. A paz que Jesus nos deixa é uma paz que depende muito mais da nossa esperança pelo futuro
e isso nos faz com que o que acontece aqui não abale essa paz, não abale essa alegria. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo tentando parafrasear o que Abacuque disse, lá no capítulo 3, 17 e 18, essa paz que Jesus nos dá, essa paz que o Pai, que o Deus da salvação nos dá, ela diz o seguinte, que mesmo que a calamidade me alcance, mesmo que a crise econômica atinja a minha vida, mesmo que a fome atinja o meu armário lá de casa, mesmo que a doença entre na minha casa, mesmo que a doença entre na minha família, mesmo que a doença me acometa, mesmo que a doença me alcance, mesmo que essa doença me leve até mesmo à morte, eu tenho certeza de que a minha alma está guardada nesse Deus, a minha alma está guardada por esse Deus, a minha alma está guardada pelas mãos desse Deus, e por mais que aconteça qualquer coisa comigo aqui, nada pode mudar o fato de que Ele já me salvou, de que Ele já me resgatou, e que Ele já me levou para viver a vida eterna consigo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que o aqui e o agora, apesar dele cuidar de nós aqui e agora, apesar dele cuidar de mim hoje, dele cuidar de você hoje, apesar dele trazer o sustento para nós hoje, apesar dele nos sustentar tanto fisicamente, mas principalmente espiritualmente, principalmente mentalmente, que é difícil nesses dias, mesmo ele cuidando de nós hoje, mesmo ele cuidando de nós aqui e agora, os meus olhos não estão nesse mundo, os meus olhos não estão no presente, mas eles estão sim no porvir, estão sim no futuro, na esperança de que esse Deus voltará, de que Jesus, esse que veio, que morreu por nós, ele foi para o Pai, mas ele voltará e nos buscará, e de que nada que aconteça conosco aqui nessa terra pode mudar isso. O fato de que Deus é o Deus da nossa salvação. Portanto, ainda que a figueira não floresça para nós, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Quem é o Deus da minha salvação? É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos leva a olhar para a sua obra, nos leva a olhar com olhares de fé, é o Deus que nos faz viver mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o Deus da nossa salvação, o Deus que nos guarda, o Deus que nos sustenta e o Deus que reservou para nós algo muito especial lá no futuro, lá na eternidade, lá onde a traça não pode corroer, lá onde o ladrão não pode roubar. Esse é o Deus da nossa salvação, e é essa paz que Ele traz para nós, a paz na certeza de que onde estamos, nada pode nos atingir. E quando eu falo isso, nada pode nos atingir, não é os males deste mundo. Jesus diz o seguinte, lá no capítulo 16 de João também, quando ele fala também sobre o Consolador, que ele enviará o Consolador para os discípulos, para os que ficarem aqui, e que ele iria para o Pai, ele diz o seguinte: essas coisas vos digo sobre o Consolador, para que vós tenhais paz. E ele conclui dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, no mundo sereis atingidos por calamidades. A história da igreja nos mostra isso. Cristãos sinceros, cristãos honestos, grandes homens, os apóstolos de Cristo, eles sofreram, eles padeceram, mas nada disso foi capaz de tocar na alma deles, porque a alma deles está segura e guardada nas mãos de Deus, nas mãos do Deus da nossa salvação. Nesse pensamento nós temos paz, nesse pensamento nosso coração se enche de alegria. Em Cristo nós temos descanso para nossa alma, na mensagem de Cristo nós encontramos repouso para nossa alma. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, nele encontramos tranquilidade, nele encontramos águas de descanso, como o Salmo 23 fala. É nele, somente na palavra dele, na certeza que ele nos dá, na esperança que ele nos traz, somente nisso encontramos descanso para a nossa alma, somente nisso encontramos a paz para a nossa alma. E assim como Abacuque, somente olhando para o Deus da nossa salvação, nós conseguimos alcançar a paz e a alegria necessária para que nós consigamos vencer esses dias maus que temos acometido. Mais do que nunca, eu desejo que a paz de Deus, essa paz que excede o entendimento, essa tranquilidade, essa alegria baseada na obra de salvação de Deus, que essa paz e essa alegria invadam nossos corações,
Que essa paz e essa alegria nos sustentem nesse dia, nesses dias difíceis, nesse período difícil, e que Ele seja de fato o Deus da nossa salvação, o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Amém? está completamente em Ti, Senhor. Tu és o deleite do nosso coração. Tu és a doçura, Pai, da nossa alma. Tu és o amor, Deus, que a minha vida, que a minha alma procura e anseia, Pai. Tu és a nossa segurança, o nosso abrigo, o nosso escudo, Pai. Tu és a rocha que é inabalável, Senhor.
Tu és tudo que nós precisamos nesses dias, Pai. Tu és o autor, Pai, o consumador e o centro da nossa fé, Pai. Por isso, nessa oração, quero te pedir, Pai, que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, clareie nossa mente, Pai, e nos faça, em meio a tudo isso, Pai, perceber que Tu és de fato, Pai, a nossa segurança, o nosso abrigo, a nossa rocha, o nosso escudo, o Deus que nos guarda, o Deus que se preocupa, o Deus que cuida, o Deus que vê, o Deus que abraça, o Deus que conforta. Faça com que a nossa fé, Deus, alcance esse nível de confiança no Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Tudo que temos está em Ti, a nossa esperança está em Ti, a nossa fé está em Ti, Senhor, Deus da nossa salvação. Assim nós cremos, por meio de Cristo Jesus, Seu Filho. Amém.